aprofundar um pouco mais essa questão dos estados de consciência, né? Então, esses estados que podem variar. A gente viu hoje de manhã, falou bastante dessa ampliação do estado de consciência que vai se expandindo, né, ao longo da nossa existência, e que pode também eh, ser manipulado, ser reprimido. Então, o que a gente vai buscar entender, e aqui a gente vai começar a entrar um pouquinho também em questões metodológicas, né? É como que a biodança age para expandir, né, os estados de consciência, para que a gente tenha uma visão mais ampla, uma percepção mais ampla, cada vez mais ampla sobre nós mesmos, sobre as nossas relações, sobre o nosso ser no mundo. E cada vez mais esse acesso ao luminoso, à, ah, à grandiosidade humana, aquelas coisas que são inexplicáveis e grandiosas na existência, né? Então, a gente vai ver um pouco mais conceitualmente, né, no sentido de ver um pouquinho mais a teoria, mas hoje eu quero já entrar um pouquinho em como é que a gente trabalha, né, na biodança, as, também a questão metodológica dos exercícios que tem a ver com a linha da transcendência, né? Então, retomando um pouquinho as coisas que a gente falou, né, essa manhã, ah, ah, a linha da transcendência e os estados de consciência, eles são processos, né, que acontecem sempre a partir de um centro, né, um determinado do nível de percepção, e que vai se ampliando à medida que a gente vai vivendo. Existe a possibilidade de ampliação. Então, a nossa consciência é algo que está super implicado com a vivência, né? Com aquilo que a gente vivencia, e está implicado com o cultivo de algo em nós, né? Então, nós temos um potencial de integração, um potencial de ampliação quase ilimitado de nossa percepção, né? De fazer conexões cada vez mais sofisticadas, né? De perceber com cada vez maior amplitude a nossa relação com o mundo, mas isso é algo que precisa ser estimulado, precisa ser trabalhado, precisa. eh, é uma predisposição que tem que ser cultivada. Eu gosto muito da palavra cultivar, porque prefiro do que a palavra trabalhar, né? Porque eu acho que o cultivar tem a ver com nutrir, né? Com nutrir, com cuidar. Então, a nossa capacidade transcendente, a nossa capacidade de ampliação da percepção, a nossa consciência, ela, mais do que talhada por um trabalho, né? Ela tem que ser cultivada como um jardim. Então, nós precisamos de bons estímulos, de boas vivências, de boas condições que nos façam florir. Então, a gente pode ter a consciência também como uma flor, né? Como uma flor que, quando a gente sabe cultivá-la, né? Ela se abre, ela se expande, ela se enche de beleza, né? Enche a nossa vida de beleza. Então, eh, eu acho que essa metáfora da flor é bem legal. Se a gente não der o que essa flor precisa para se desenvolver, talvez ela não se torne a flor que ela poderia se tornar, né? Então, o desenvolver a consciência, eu relacionaria mais
do que a trabalhar, né? Ou lapidar como um diamante, né? Eu colocaria o cultivar como um jardim. Hum? O desenvolvimento da nossa consciência, ele tem a ver com o processo de integração da nossa identidade, né? Então, hoje pela manhã a gente falou um pouquinho das questões do ego, né? Daquela percepção que às vezes a gente tem, que é um pouco umbilical, né? Que a nossa percepção do mundo, que muitas vezes é muito limitada e é muito estreita, seria o ponto de referencial principal, né? Para todo um conhecimento do mundo. Essa visão já um pouco restrita, imobilizada, de um único ponto de vista, que pode constituir uma condição de ego mais rígida, né? Ela costuma nos impedir de ter acesso a uma totalidade mais abrangente também a respeito da gente mesmo, os nossos potenciais, as nossas possibilidades, as relações que a gente pode constituir, as percepções que a gente pode ter e a rede, de interação das próprias nossas vivências, das nossas, tanto as experiências de vida como as coisas que a gente vem a conhecer a partir de estudos, a partir de reflexões, a partir de conversas, né? Tudo isso, se a gente tem uma estrutura egóica muito rígida, existe um impedimento de estabelecer essas conexões, né? Então, a integração da nossa identidade, ela se dá de uma forma muito, muito, muito ligada à expansão da consciência, né? Então, quanto mais eu estou integrado, mais expandida é a minha consciência, né? E quanto mais eu tenho essa expansão de consciência, mais eu tenho uma integração comigo mesmo, mais eu tenho consciência da minha própria identidade, né? Então, é perceber que essas coisas estão interligadas. E toda vez que eu tenho uma certeza rígida a respeito do meu funcionamento, de como devem ser as coisas, eu e não e é inflexível essa percepção, menos integrada fica a minha identidade, e mais a minha estrutura vai se basear em um ponto rígido, egóico. E então, para gente que a gente não confundir, né, uma coisa com a outra. Muitas vezes a gente acha que o reforçar a identidade, né, eh, ou a percepção de si significa afirmar algo que pode estar relacionado com o ego. E se eu reforçar a estrutura de ego, eu estou impedindo a integração da identidade. Eu sei que esses dois conceitos, eles podem ser confusos, né, um com o outro. A gente pode não ter clareza a respeito desses dois conceitos, né? Mas é importante que a gente vá refletindo e desenvolvendo essa clareza, porque na realidade, quando a gente propõe um exercício, por exemplo, em biodança, de reforço da identidade, é importante que eu esteja nesse exercício, nessa proposta vivencial, eu esteja reforçando a capacidade de integração da identidade, de eu me colocar presente frente ao mundo. E não que eu esteja reforçando a rigidez do meu ego. hum? Então, crenças egóicas. Então, e é muito sutil, né? O que pode reforçar uma coisa e outra.
né? Então é muito importante a gente perceber como a gente está inserindo um exercício de reforço de identidade, como a gente está inserindo a coisa do que significa estar íntegro dentro da nossa própria existência. Hum. Então, dentro dessa inteireza, né, a gente passa por duas experiências que eu acho que são complementares, né? Tem uma discussão em nível de filosofia que vai puxar mais para um lado, para o outro, mas a gente vai relacionar isso com o modelo teórico de biodança também e ver que essas duas experiências são muito importantes. Eu vou só dar um golinho de água aqui. Então, a gente tem a polaridade horizontal do modelo teórico de biodança, que eu gostaria de trazer para exemplificar essas duas experiências humanas, né? E que estão no cerne, de muitas das nossas ações do mundo, né? Ou mais de ações, para não fazer confundir com a palavra ação, da nossa presença no mundo. Né? Então, a nossa presença no mundo, ela pode se dar por uma ação concreta no mundo, né? Ou agir no mundo. E a nossa presença no mundo também ela pode se dar por uma contemplação, pela capacidade de perceber as coisas, de se abrir sensivelmente para as coisas, né? Então, é interessante a gente perceber isso, porque amanhã a gente vai ver um pouquinho a questão, eh, dessa a questão da maldade e da bondade, né? E daí tem toda uma discussão em filosofia, né? Procurando perceber o que nos faz bons ou maus, né? Tem a ver com a nossa ação ou tem a ver com uma atitude contemplativa que não tem ação? Hum? E daí o que o Rolando vai nos trazer, né? É que a gente precisa desses dois momentos, né? Então, a gente pode associar, né? Não de uma forma definitiva, tá? Uma forma que é isso, é aquilo, mas a gente pode, digamos, ver semelhanças entre a ação e a consciência de si mesmo, né? E a contemplação com a regressão. Não é que quando eu tenho consciência aumentada de mim, eu não faça contemplação, ou que quando eu esteja em estado regressivo, eu não tenha uma ação. Tá? Então, por isso que é delicado fazer assim uma relação absoluta sobre esses dois aspectos, né? Mas o que a gente pode ver em nível da vivência da linha da transcendência, né, é que ela se dá nesses dois âmbitos. Então, é na nossa ação no mundo que a gente pode chegar a estados de maior compreensão sobre a vida, sobre nós mesmos, transcendendo os nossos limites de percepção, mas também é na contemplação, né? Então, a gente vai ver muitas metodologias que vão trabalhar as questões da transcendência em estados ativos, né? Com meditações ativas, etc., ou em estados contemplativos. Por quê? Porque, na realidade, esses dois estados de ação e contemplação, eles são complementares. Com a gente em biodança, a gente trabalha esses dois estados de muitas formas, né? Inclusive com danças bem pontuais sobre um e outro, né? E como a gente já havia conversado bastante hoje de manhã, né? O que nos faz, né, ter acesso a esse aumento de percepção sobre esses dois estados é a vivência, né, do transe.
O transe é a nossa vivência de alteração de estado de percepção, é a passagem de um estado de percepção a outro. Essa percepção não é uma coisa racional, é algo que a gente sente com todo o corpo, com as nossas emoções, com estados fisiológicos, né? Então, não é dissociado da corporeidade. A transcendência, ao contrário do que muitas vezes é pontuado por outras visões de mundo, né? A transcendência não é um deixar o corpo, né? A transcendência é ser o corpo em várias dimensões, ser nós mesmos enquanto corporeidade em várias dimensões, numa dimensão de ação no mundo, numa dimensão de contemplação e de receptividade. E em biodança, a gente vai trabalhar, olha que interessante, né? Nós temos 5 linhas de vivência e a gente tem 5 níveis de transe. Isso não significa que esses níveis de transe são relacionados, ou seja, nível 1 é a vitalidade, nível 2 é a sexualidade. Não, não está relacionado assim diretamente, tá? Mas existem exercícios que vão pouco a pouco nos trazendo a experiência de transe. Eu falei que a gente vai construindo isso, né? Essa questão da experiência do transe, progressivamente ao longo do acompanhamento que a gente tem com os grupos, né? Então, como provavelmente a primeira experiência que vocês vão ter como facilitadores de biodança, seja acompanhar realmente um grupo em longo prazo, não sei, 1 ano, 2 anos, né? É interessante que a gente possa distribuir essa ampliação dos níveis de transe ao longo do processo que a gente vai se propondo. Então, agora eu vou sair um pouquinho da apresentação e a gente vai lá para o texto, né? Eu vou mostrar o texto aqui, mas é um texto que vocês receberam, né, da apostila, tá? Eu só vou sair e entrar de novo para que realmente, porque às vezes eu mudo a página ali para mim e não muda para vocês, tá? Então, eu vou entrar aqui para a gente conversar um pouquinho disso aqui, tá? Depois eu volto para a apresentação. Então, na apostila vocês têm esse texto, né? Onde o Rolando, né, vai falar dos exercícios e dos níveis de transe, né? Então, é no nível 1, né? A gente vai ver que são exercícios bem simples, assim, né? Bem iniciais, e que a gente pode, desde do início, né, começar a propor, tá? Então, quanto mais vai entrando num nível mais profundo, vai necessitar, né, mais tempo de biodança. Muito mais do que relativo às linhas de vivência, vai estar relativo à experiência de biodança. Quanto tempo a pessoa faz, em quais exercícios ela já fez. Então, se a gente pensar num processo evolutivo do trabalho, é interessante que a gente comece com os transes de nível 1, para ir construindo isso ao longo do tempo. Então, os primeiros, né, exercícios, relaxamento do pescoço, entrega e abandono, que é o segmentar de pescoço, que a gente pode também associar aos outros segmentares, né? Então, fazer o segmentar de peito, segmentar de quadris, né? Então, todo esses segmentares, eles servem, né, para gerar uma maior dissolver as nossas coraças musculares, e o simples fato de dissolver as nossas coraças musculares vai nos possibilitar alterar levemente, suavemente o estado de percepção e a ampliação da nossa consciência, tá? É muito sutil, a pessoa vai sentir como um relaxamento, talvez ela não saiba nominar isso, né? Mas para a gente já sabe que está se gerando um estado de semitranse, um estado suave de transe.
Tá? Então, danças sensíveis, danças em danças como, por exemplo, eutonias, ah, ah, hum, com movimentos lentos, o resgatar o movimento lento, né? Logo depois aqui ele fala da fluidez, né? Então, fluidez na natureza, fluidez em grupo, que a gente tinha conversado. Agora, claro, para preparar, por exemplo, uma fluidez na natureza ou fluidez em grupo, é necessário a gente fazer aqui, né? Vocês podem notar todos os exercícios do nível um tem a ver com reduzir a velocidade dos movimentos. Tá? Então, uma das coisas que nos impede ampliação do estado de consciência é a velocidade, né, ah, que a gente desenvolve no nosso cotidiano, né? Tudo é muito veloz, tudo vai, essa velocidade somada a movimentos rígidos, cheios de ângulo, vai nos distanciando da nossa capacidade perceptiva, da nossa capacidade de sensibilidade, né? E depois ele coloca também a roda de embalo, né? Que tem uma conotação muito uterina, né? Muito de acolhimento, e isso nos ajuda, né? A dissolver as tensões, né? E nos coloca a roda de embalo quando ela é pega assim pela cintura e surge um movimento muito doce, né? Espontaneamente, sem ser forçado, ou quando as pessoas estão com o maxilar solto, os olhos fechados, ela nos traz um sentimento de harmonia muito profundo, de proteção, né? E que é muito uterino, né? Então, é quase um voltar para casa, sabe? Para gente que faz biodança muito tempo, talvez não tenha a recordação de ter vivido algum momento da vida, algum período da vida onde não tinha esse abraço, não tinha esse embalo, né? Mas para a maioria das pessoas isso é uma vivência desconhecida, né? É uma coisa que as pessoas não têm acesso. Então, esse abraço que embala, possivelmente a maioria das pessoas tenha vivido esse abraço que embala lá quando eram bebês e nunca mais, né? Então, vocês entendem aí a potência que é retornar a isso, né? Retornar a isso é muito, muito forte. Daí a gente vai para o nível 2, né? Então, assim, é obviamente tanto o nível 1 como o nível 2, onde aparece a fluidez, né? Então, a gente vai ter essa questão de ter que trabalhar anteriormente, né? O que é a fluidez? As sequências básicas de fluidez, exercícios simples de fluidez, tá? Porque senão a gente não chega aqui nesse nível 2 nem no nível um, tá? Então, é importante vocês vejam que mesmo no nível um a gente tem uma preparação para chegar nele, tá? Então, a fluidez em par, com contato sutil, né? A dança absoluta, que é uma dança que a gente faz sem a música, né? O batismo de luz, que é uma dança de colocar as mãos sem tocar, né? A presença muito próxima, sem o toque, mas com a imposição de mãos, né? Ah, e os primeiros grupos compactos em transe, né? Então, assim, aqui a gente já preparou o grupo lá no primeiro, né? Com as rodas de embalo. Agora, o grupo compacto, ele já pode ser, em vez de formato de roda, um formato de grupinho, tá? Que ele vai fazer esse embalo que tinha na roda lá em cima, né? Agora ele faz com esse grupo bem juntinho. Hum? Daí depois, o nível 3 a gente já começa a trabalhar com a voz. A voz é um instrumento potentíssimo para o transe, tá? Então, é claro que
para eu chegar já no coro da canha divina, o coro em espiral, eu não posso, na primeira aula que eu vou fazer canto, achar que as pessoas vão entrar em transe, tá, pessoal? Então, isso é preparado. Como lá, mesmo para o nível um a gente começa a. Não vai chegar no transe nível um sem ter feito aulas de biodança antes, né? E preparado esse grupo para reduzir a velocidade. Também eu não vou introduzir aqui os cantos como instrumento de transe se eu nunca trabalhei o canto antes. Então. O canto, a expressão através da voz, ela pode ter uma conotação muito lúdica anteriormente, tá? E depois, então, a gente vai chegando a ao canto como instrumento de alteração de estado de consciência, né? Bom, e aqui a gente já começa a ter presente os acariciamentos também, né? O acariciamento ele tem essa potência de dissolução das coraças caracteriológicas e também ele tem essa capacidade de nos colocar num outro estado de receptividade, de confiança frente à vida, né? Então, os acariciamentos em grupo, né? Onde a gente recebe a carícia de mais de uma pessoa, essas pessoas. Pode ser a carícia feita no centro do grupo, ou a carícia feita entre várias pessoas num grupo, tá? Mas essas são carícias, quando elas são feitas em mais de uma pessoa, onde a gente não interessa mais quem é as pessoas que dão e recebem as carícias, mas sim interessa o estar nesse estado receptivo, sensível. ah, Aqui a questão da carícia tem que ter sido muito bem trabalhada antes, tá? Para que realmente exista um nível de confiança de não ser utilizada a carícia como um toque banal, né? Mas sim como algo muito sutil, muito cuidadoso, né? Que tenha uma doçura, uma empatia, um respeito muito forte, tá? Nesse tipo de proposta. ah, ah, Mesmo que tenha um caráter um pouco mais sensual, que tenha uma presença afetiva muito, muito potente, né? Então, a elasticidade integrativa, né? Ah, ah, com num nível de muita entrega, tá? Que vai gerando, por exemplo, a gente pode evoluir da elasticidade integrativa feita com muito lento, né? Com música muito lenta, que vai gerando aos poucos as pessoas se aproximarem por um ninho, né? A flutuação no líquido amniótico, que é um exercício que se faz como uma posição geratriz, tá? Essa sensação de estar contido, de estar protegido. E a dança de prazer sinestésico, prazer do movimento, prazer que é individual ou em pares, tá? Daí a gente passa para o nível 4, né? Que é a gente pode encontrar então a regressão por carícia de rosto, as posições geratrizes do código 3, então, que são as posições geratrizes mais ligadas à linha da transcendência, né? Ah, a gente tem esse material, vocês estudaram isso no, agora não me lembro qual o encontro que a gente fez, tá? Isso está num vídeo também, algumas coisas de posições geratrizes, tá? Eu tenho trabalhado também sobre esse material, tá? Então, depois, para quem quer ver um pouquinho mais profundamente as posições geratrizes, e mais para frente a gente vai ver as posições geratrizes de cada código. Tá? Não hoje, né? Mas em outro momento, mais para frente, aí nos nossos encontros, a gente vai ver as posições geratrizes de cada código e o que que significa. Tá? Ah, a vivência de
é uma posição geratriz de eternidade, né? Que é uma posição que resgata muito a contemplação, né? O contemplativo, e a fetalização cósmica, que tem a ver com a posição fetal mesmo, né? E, e o sentimento de interligação cósmica que existe nesse estado de total receptividade. Então, a gente já vai ver aqui que os exercícios são muito mais potentes e eles foram preparados com o tempo, né? Então, depois, no nível 5 a gente tem os estados de transe mais profundos, né? O transe por abandono no útero grupal, hum? Os transes que têm a ver com canto sobre o corpo, né? Os transes mais profundos que têm a ver com o canto, tá? O ritmo sendo utilizado para gerar estados de transe, né? E depois uma metodologia dentro da biodança, né? Que é uma formação à parte que é muito, muito potente também. É a biodança aquática, né? E, então tem um transe que é super potente, né? Que tem a ver com é uma flutuação na água, né? É um transe em suspensão onde uma pessoa é, digamos, eh, su- sostenida por todo o grupo, né? Acho que eu estou falando outra língua aqui, sostenida, agora me faltou. Sustentada, desculpe, que eu fico falando mais de uma língua ao mesmo tempo e daí às vezes é difícil. Sustentada por todo o grupo. Tá? E daí a gente tem também, dentro de propostas bem profundas em biodança, tem o transe e suspensão, que é uma proposta que mobiliza todo o grupo em torno de uma pessoa. Geralmente a gente usa esse no projeto Minotauro para algumas pessoas que já estão em condições de fazer uma vivência de transe muito profundo. Hum? Buenas, deixa eu sair aqui um pouquinho. Vamos voltar lá para o restinho da nossa apresentação. Daí depois eu já vou. Quero pedir para vocês também uma outra atividade. Vamos ver aqui. Opa, desculpe. Só um pouquinho. Foi? Vocês estão vendo a apresentação, pessoal? Sim? Sim, Tá. Então, assim, lembrando, né, é uma coisa que a gente já teve conversando, que vocês veem como a evolução do trabalho em biodança, né, ele tem uma progressividade, a gente não propõe transes complexos, sem desenvolver várias habilidades, tanto dos participantes quanto do próprio grupo. Não adianta os participantes individualmente ter desenvolvido uma série de habilidades se o grupo não está integrado. O transe em biodança necessita integração grupal, então não adianta a gente dar um monte de exercício super sofisticado e profundo se o grupo não tem integração, né? Então a geração do transe em biodança é algo progressivo ao longo do tempo que a gente vai conquistando aos poucos, depende muito de um trabalho sobre a integração corporal, integração da identidade, desenvolvimento de vínculos afetivos e de confiança, e que vão gerando um estado de paz, de harmonia, um estado de empatia, de afetividade, onde as pessoas se sentem seguras, sentem que podem confiar, e daí se gera uma possibilidade de um transe que é muito integrativo. O que que acontece no transe integrativo, né? A pessoa se sente renovada a partir daquele estado, né? Aquilo é como um, um, um renascimento, né? A pessoa sente que muitas vezes em estado de transe, a pessoa tem um nível de entrega que ela se sente tão renovada depois que parece que ela dormiu uma noite inteira, né? Dá um processo de reciclagem muito, muito, muito forte, né?
Ao contrário, se o estado de transe provoca medo, provoca ahn, ah, ah, estados de alerta, né? Porque a gente pode, o estado de alerta, por exemplo, ele pode ser um estado que me impede de me entregar, mas pode ser que em algum momento, né, em estado mais receptivo, eu me sinta acuado, me sinta ou que é demais, ou que aquela experiência não me traz uma coisa de integração orgânica, né? Não é orgânico, é demais, né? Então, por exemplo, a gente pode gerar estados de transe a partir, por exemplo, de uma hiperventilação, né? Eu posso fazer uma hiperventilação e ter um estado alterado a partir da hiperventilação, mas dentro da visão de biodança, isso não é orgânico, né? E daí não gera um transe integrativo, não gera uma renovação celular, né? Então, eu posso, por exemplo, gerar estados de estresse que me alteram o estado perceptivo, né? Mas isso não é integrativo. Então, a gente não usa isso em biodança, tá? Então, é importante perceber que nem todo transe é utilizável e mesmo os transes que a gente trabalha em biodança, eles só acontecem bem porque a gente prepara progressivamente a aptidão para entrar nesses estados, tá? Então, o nosso objetivo com os estados de transe é conseguir chegar, né, há uma capacidade que socialmente a gente não tem muito desenvolvida, que é no estado regressivo, de uma forma que cause renovação orgânica. Então, muitas vezes na nossa cultura, existe um estado que parece o estado regressivo, né? Mas é um estado de passividade, um pouco deprimido, um pouco impotente, tá? Então, o que a gente quer em biodança não é acessar um estado assim, tá? O estado de regressivo de biodança não é a passividade, né? Ele é um estado de receptividade que pode ser contemplativo também, mas é, antes de tudo, um estado de receptividade, de distensionamento, de fusão, e de sentir, que proporciona a vivência de se sentir parte de uma totalidade maior, né? E esse estado tão receptivo, ele nos causa uma renovação orgânica, um estado de renovação orgânica que só é dado com noites muito profundas de sono, né? Então, o nosso objetivo aqui com o estado de transe é conseguir atingir principalmente esse estado, tá? Que, digamos que que socialmente a gente não tem muita oportunidade. Então, que a gente possa chegar nesses estados bem profundos de renovação. E a vivência de biodança, né? Ela, quando a gente culmina em todos esses processos, então pode gerar, né? Essas duas instâncias, né, de vivência que Rolando Toro vai associar a vivência de harmonia, né, de bem-estar, de certeza de ser parte de uma totalidade, e que isso vem vivencial, não é um saber intelectual, mas é vivencial, né? Esse sentimento de pertencimento a uma totalidade. Então, que vem sobre um contato profundo com a gente mesmo, né? E também vem sobre um contato, uma sensação de proteção, ah, ah, em relação à totalidade, ao cosmos.